Meu nome é Amanda, nós vamos apresentar o trabalho sobre a parceria público-privada, junto com a Paula, a Grace, a Laia, a Vitória e a Mariana. Nós separamos algumas informações mais importantes para que vocês possam compreender o assunto. Tudo começou, a parceria público-privada, tem que fazer algumas observações sobre o direito positivo. Essas parcerias elas foram instituídas como modalidade de contrato administrativo pela Lei 11.079, de 30 de 12 de 2004, e teve algumas alterações. Até a promulgação dessa lei, a Constituição se referia à concessão como no artigo 21 e no 25 e 75 e 223. Ele tinha que entender que a referência era a concessão ao serviço público. Após a instituição que regulou as parcerias públicos-privadas, embora a Constituição continue falando sobre a concessão apenas, ela tem que ser incluída também como serviço público. A Lei também 11.074, ela deixa claro no artigo 1º que são normas gerais para licitação e contratação da parceria público-privada no âmbito dos poderes da União, do Estado, município e Distrito Federal. Essa norma está em consonância com o artigo 22 da Constituição Federal. Neste parágrafo único, a lei ela se aplica aos órgãos da administração pública direta, aos fundos especiais, às autarquias, às empresas públicas, à sociedade de economia mista e às outras entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, DF ou municípios. Quanto à aplicação das entidades de administração indireta, o parágrafo único ele estabelece uma certa perplexidade e ele tem aplicação limitada, porque a delegação de serviço público à concessionária, ela ortoga as entidades da administração indireta, e são duas modalidades diversas da descentralização de atividade que o poder público é titular. Então, não tem hipótese em que a titularidade do serviço público seja originariamente da administração indireta. Quando ela desempenha o serviço público, ela já faz isso porque o titular ele achou por bem criar ela com essa finalidade específica. Não tem a possibilidade da entidade transferir a execução do serviço que ela se destinou a criar para terceiros. Também a entidade de administração indireta ela não pode celebrar contrato de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada na qualidade de parceiro público, mas eventualmente ela pode fazer parcerias nessa qualidade sob a modalidade da concessão administrativa. Tanto a concessão patrocinada quanto a administrativa elas vão ser abordadas mais para frente. O que é possível é a subconcessão, se a entidade atuar como concessionária de serviço público. Todavia, não há impedimento na lei que a entidade da administração indireta atue como parceiro privado. Ela vai estar sujeita a algumas normas previstas na própria lei. Essa possibilidade ela somente vai existir se a atividade objeto do contrato se inserir entre as finalidades institucionais da própria entidade. A Lei 11.079 permite com mais facilidade distinguir as normas gerais nelas contidas, como a obrigatoriedade para a União, os estados, Distrito Federal, município. E a lei e também as normas federais aplicáveis à União, ela tem um capítulo único, que chama Disposições Aplicáveis à União, que abrange os artigos 14 a 22, que vão ser abordados mais para frente também. A respeito dos conceitos e das modalidades, existem várias espécies de parceria entre os setores públicos e privados. A Lei 11.079 de 2004 reservou essa expressão parceria público-privada para as duas modalidades específicas. No artigo 2, a gente tem que a parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Pelo parágrafo 1º, a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas que trata a Lei 8.987 de 95, quando envolver adicionalmente uma fatura que vai ser cobrada aos usuários, uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. E pelo parágrafo 2º, a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja usuária, direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Para englobar as duas modalidades em um conceito único, a gente pode dizer que a parceria público-privada ela é o contrato administrativo de concessão, que tem por objeto, por um lado, a execução de um serviço público, precedida ou não de obra pública,
e remunerada mediante tarifa paga pelo usuário contra prestação pecuniária, ou então a prestação de serviço de que a administração pública seja usuária, direta ou indireta, com ou sem execução de obra, fornecimento e instalação de bens, e mediante contraprestação do parceiro público. Bom dia. Agora eu vou falar um pouco a respeito da concessão patrocinada. Como a Amanda já citou aí. O conceito de concessão patrocinada diz respeito a uma concessão de serviço público, só que ela possui um regime jurídico parcialmente diverso da concessão de serviço público comum originário. Então, essa concessão vai se tratar da tarifa adicional cobrada a um usuário devido a uma prestação pecuniária oferecida ao parceiro privado. A administração pública, né, vai oferecer essa contraprestação para firmar um acordo com um particular para, assim, fazer determinada obra pública, né? Então, geralmente, para firmar um acordo dessa concessão patrocinada, é um valor muito oneroso, bastante caro. Então, é necessário uma prévia autorização de uma legislação específica, que vai onerar consideravelmente a administração. Aqui também eu vou tratar a respeito um pouco da diferença entre a concessão patrocinada e a concessão de serviço público. As principais diferenças, como eu disse anteriormente, vai se tratar em torno da forma de remuneração. Como eu falei, a concessão patrocinada é um valor muito mais oneroso e também vai falar das diferenças quanto aos riscos, porque a administração pública, quando se tratar da concessão patrocinada, ela pode ser indenizada caso ela não cumpra o contrato com o parceiro privado. Além disso, essa forma de remuneração deve estar expressa no contrato entre as cláusulas do contrato. Embora a concessão patrocinada ela seja equiparada com a concessão de serviços públicos, vai possuir diferenças também a respeito das normas limitadoras do prazo mínimo, imposição de limite de despesa com contratos, vedação de utilização da concessão. Além disso, a concessão patrocinada, aqui eu trouxe alguns exemplos de aplicabilidade desse contrato. Quando se tratar de direitos e obrigações dos usuários, da política tarifária, cláusulas essenciais do contrato, encargos do concessionário, intervenção, responsabilidade por prejuízos causados aos concedentes sobre os terceiros, a subcontratação, subconcessão, caducidade, transferência, reversão. Esses são alguns dos exemplos de aplicabilidade da concessão patrocinada. Além disso, o artigo... A concessão patrocinada, quando vai se tratar da remuneração, vai compreender a tarifa cobrada dos usuários, né? Essa tarifa que vai ser cobrada não pode, por exemplo, vai começar uma obra pública, essa tarifa ela não pode ser cobrada antes que a obra seja concluída integralmente. Além disso, essa contraprestação nem sempre é paga diretamente ao poder público, visto que a lei também prevê hipóteses que essa prestação pode ser paga de forma indireta. Se tratando do artigo 7º, caput da referida lei, fala que essa contraprestação patrocinada, da concessão patrocinada, só vai se referir quando a obra tiver sido completa mesmo, ou parcialmente. E, além disso, é necessário uma prévia execução do poder público, uma prévia execução dessa obra. É isso.
No que tange à concessão administrativa, ela está prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 11.079 de 2004. De acordo com o dispositivo legal, a concessão administrativa é o contrato de prestação de serviço de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução ou obra ou fornecimento e instalação de bens. Tais serviços podem ser direcionados ao Estado ou públicos. Os serviços ao Estado oferecem utilidades ao próprio Estado. Já os serviços públicos são serviços prestados diretamente ao usuário. Desenvolvendo o papel de usuária direta, então, seria qualquer serviço prestado diretamente à administração. E como usuária indireta, seria como se os usuários diretos sejam terceiros aos quais a administração pública presta serviço, como os estudantes de uma escola pública, os pacientes de um hospital público, os detentos de uma penitenciária e por aí vai. Possui aplicação restrita da Lei Federal 8.987 de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Basicamente, a concessão administrativa ela é formada a partir da necessidade de executar um serviço para o desenvolvimento do país. Mas, infelizmente, o poder público ele não consegue sozinho bancar todos os investimentos necessários e precisa contratar uma empresa. Um exemplo de realização de uma concessão administrativa é quando uma empresa privada é contratada para construir um presídio. O parceiro privado, então, ele vai construir este espaço, fazendo um investimento mínimo de 20 milhões de reais, por exemplo. Depois, conforme estabelece o artigo 5º, inciso 1 da Lei 11.079, ele poderá explorar essa obra dentro de um prazo mínimo de 5 anos até o prazo máximo de 35 anos, referente à vigência do contrato. Nesse caso, então, o poder público ele se torna um usuário indireto. É importante destacar que, nesta forma de concessão, não existe a tarifa cobrada do usuário. A prestação é a própria atividade desenvolvida pela administração pública, voltada a uma série de beneficiários, mas não remunerado por eles, e sim pelo poder concedente. A remuneração do parceiro privado é integralmente proveniente dos recursos orçamentários do poder público com o parceiro privado que tenha celebrado o contrato de concessão. Por fim, essa remuneração ela se dá por contraprestação pública, dentre uma das formas previstas no artigo 6º da Lei 11.079, podendo ser por ordem bancária, cessão de créditos não tributários, outorga de direitos em face da administração pública, outorga de direitos sobre bens públicos domicais, ou outros meios admitidos em lei. Bom, pessoal, agora para sistematizar o nosso estudo, eu quero abordar os pontos em comum desses dois tipos de parceria. Primeiramente, em ambos os casos, existe uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, porque sem essa garantia vai se tornar uma concessão comum, que é regida por outra lei, a Lei 8.987 de 1995. Sendo que na concessão patrocinada, essa contraprestação é um adendo em relação à tarifa cobrada do usuário, enquanto que na administrativa, ela faz parte da forma básica da remuneração. Em segundo lugar, tem o equilíbrio econômico-financeiro, que essa garantia decorre da aplicação subsidiária da Lei 8.987 e do artigo 5º, incisos 3º e 4º da Lei 11.079, que prevê o dever de incluir nas cláusulas do contrato a repartição dos riscos entre as partes e a forma de remuneração e atualização dos valores contratuais. Depois, tem o compartilhamento dos ganhos econômicos, e isso acontece porque o poder público pode oferecer garantias ao financiador do projeto e, assim, reduzir o risco para o parceiro privado. Isso vai possibilitar ganhos maiores que vão ser divididos com o poder público. Depois tem o financiamento por terceiros, que vai ser regido pelo Conselho Monetário, que vai estabelecer como isso vai ocorrer. E algumas garantias genéricas, como da execução do contrato, pela Lei número 8.666 de 93 e o artigo 56, parágrafo 1º da Lei 11.079,
cumprimento das obrigações pecuniárias que foram assumidas pelo parceiro público perante o privado, como vinculação das receitas, instituição ou utilização dos fundos especiais, entre outros compromissos que foram assumidos, da contragarantia prestada pelo parceiro público aos financiadores e garantidores, como a transferência do controle ou administração temporária da sociedade, de propósito específico para os financiadores, que não mantiveram vínculo societário direto, nesse caso, e também a constituição de uma sociedade de propósito específico para realizar essa concessão. Além disso, também tem a previsão de penalidades que são aplicáveis à administração pública, mas pode somente a multa ressarcitória, com o objetivo de indenizar o contratado pelos prejuízos que foram causados pelo poder concedente. Também tem a delimitação do prazo contratual, que em ambos os tipos de concessão não pode ser inferior a 5 anos e nem ultrapassar 35 anos, incluindo as prorrogações, e também a imposição de limites da despesa dessa concessão. Isso está estipulado nos artigos 22 e 28. E o 22 vai tratar sobre a União, que veda esse tipo de contratação quando as somas das despesas de caráter continuado das parcerias já contratadas não tiverem excedido no ano anterior a 1% da receita líquida do exercício e as despesas anuais dos contratos em vigência nos 10 anos subsequentes não excedam 1% dessa receita líquida. E esse limite é diferente para os municípios e os estados, por conta da autonomia dos entes federativos, para o Distrito Federal também, que concede que a concessão ocorre se no ano anterior a receita não tiver excedido a 5% das despesas líquidas, ou quando as despesas anuais dos contratos em vigência nos 10 anos subsequentes excedam a 5% da receita líquida projetada para os respectivos exercícios. E, por fim, tem as vedações do artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 11.079, que o contrato não pode ser inferior a 10 milhões de reais, o período de prestação de serviço não pode ser inferior a 5 anos, e não pode ter como único objeto o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e a instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Bom dia, eu vou falar sobre a licitação, vou introduzir, conceituando, né? A licitação trata-se de um procedimento prévio de seleção, por meio do qual a administração, através de critérios previamente estabelecidos e isonômicos, seleciona a melhor alternativa para a celebração de um contrato para a administração. A principal lei que rege a matéria atualmente é a Lei 8.666 de 1993, sendo, por sua vez, um verdadeiro estatuto das licitações e contratos administrativos. Na licitação, são consagrados os procedimentos administrativos para que se escolha a administração pública e qual que será a melhor que vai contratar. Essa contratação não pode ser feita de uma forma aleatória, como uma forma particular. A ideia é identificar a proposta mais vantajosa para o poder público, ao mesmo tempo em que se assegura a isonomia, no qual a administração pública deve guardar perante todos os cidadãos da sociedade. Ela tem por finalidade uma contratação mais vantajosa e, ao mesmo tempo, respeitando o tratamento igualitário daqueles que queiram participar do processo licitatório. A Lei 12.349, de 2010, inclui dentro dessas finalidades a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que tem por objetivo a possibilidade de critério de desempate à escolha de uma empresa brasileira em detrimento da estrangeira, para que o gasto público seja revertido para o próprio país com a permanência do capital no território brasileiro. Desse modo, né, as finalidades da licitação são obter contratação mais vantajosa para a administração, assegurar o princípio da isonomia, promover o desenvolvimento
nacional sustentável e nos processos licitatórios pode ser estabelecida uma margem de preferência. E essa preferência é dada aos produtos manufaturados nacionais, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas com reservas de cargos para pessoas com deficiência ou para reabilitados da Previdência Social. Quanto aos destinatários das regras licitatórias. O artigo 1º, parágrafo único da Lei 8.666 de 93, destinará para os órgãos da administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, demais entidades controladas diretas ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal ou município. Não estão sujeitos ao dever de licitar os serviços sociais autônomos, organizações sociais e organizações da sociedade civil e interesse civil. Quanto aos princípios gerais da licitação, os princípios gerais da licitação são a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, igualdade, vinculação ao instrumento licitatório, julgamento objetivo e probidade. Eu vou falar brevemente sobre cada um desses princípios, né? O da legalidade pode ser enxergado por duas vertentes. A vertente negativa, onde o administrador não pode ir além da lei, e a vertente positiva, onde o administrador deve agir segundo a lei com autorização legal. A impessoalidade, ela abomina os favoritismos. Quando o poder público contrata, deve ser baseado na melhor proposta e não pela pessoa. Porque quando é feito um contrato, o responsável pela licitação não está contratando em nome próprio, está contratando em nome do Estado. A moralidade, ela exige que a atuação do administrador seja ética. A igualdade impede que haja discriminação irrazoável entre os participantes do certame. E a publicidade está prevista no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, onde diz que constitui improbidade administrativa quem atenta contra os princípios administrativos. Nesse caso, negar publicidade aos atos oficiais. A probidade é a moralidade pela qual o administrador exerce suas funções. A vinculação ao instrumento convocatório. Essa vinculação é a imposição de respeito às normas previamente estabelecidas como regras do certame e deve-se obedecer o que está previsto no edital. O julgamento objetivo está de acordo com os critérios estabelecidos no instrumento convocatório. O sigilo das propostas impede que a proposta seja publicizada antes da abertura dos envelopes. Ao edital que convoca os interessados a apresentar uma proposta de fornecimento de um bem, por exemplo. E é importante que essas manifestações sejam mantidas em sigilos até que a efetiva abertura seja conjunta e pública, para que as empresas não possam combinar entre si um preço nem mudar a proposta, se ajustando ao menor preço, se igualando ao do concorrente. Quanto à contratação direta. A contratação direta é a contratação sem a necessidade de licitar. A Lei de Licitações prevê hipótese de contratação direta, que trata-se da dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. A dispensa de licitação está prevista no artigo 24 da Lei 8.666 de 1993. A licitação será dispensável quando, em razão do seu valor, por razões excepcionais, por conta do seu objeto e em razão da pessoa. Já a inexigibilidade de licitação
É inexigível a licitação quando a disputa for inviável. Havendo viabilidade de disputa, é obrigatória a licitação, excetuados os casos de dispensas impostas em lei. Sob esse ângulo, a inexigibilidade deriva da natureza das coisas, enquanto que a dispensa é produto de vontade legislativa. Esse é o motivo pelo qual as hipóteses de inexigibilidade indicadas em lei são meramente exemplificativas, enquanto as de dispensa são extremamente exaustivas. É isso. Neste sentido, então, faz necessário a gente entender como que é feito o procedimento de manifestação do interesse. Ele é o meio pelo qual a pessoa física ou jurídica de direito privado manifesta seu interesse em apresentar subsídios à administração pública, na estruturação de empreendimentos que constituam objeto da concessão ou a permissão de serviços públicos de parceria público-privada, de arrendamento de bens públicos ou de concessão de direito real de uso. Ele é um instrumento importante que a administração pública pode usar, facultativamente, para suprir a insuficiência de conhecimento técnico indispensável, para a estruturação de um empreendimento diferente e grande. Ele é facultativo porque, se a administração pública preferir usar os trabalhos efetuados pelos próprios servidores, ela pode, e também pode celebrar com terceiros o contrato de prestação de serviços para a elaboração de um projeto. As parcerias públicos-privadas, os procedimentos de manifestação de interesse, está regulamentada no Decreto 8.428 de 2015. Este procedimento ele tem aplicação às concessões e às permissões de serviço público, às parcerias de público-privado, arrendamento de bens. Este decreto, que regulamenta os dispositivos de lei que contém normas gerais de licitação e contratos, aplicáveis em âmbito nacional, por força do artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Ele tem a mesma amplitude das normas regulamentadas. O decreto anteriormente citado, ele, no artigo 1, parágrafo 4º, ele prevê 3 fases para esse procedimento. O primeiro é a abertura por meio de publicação de edital de chamamento público. O segundo, a autorização para apresentação de projetos, levantamento, investigação ou estudo. E o terceiro, que é a avaliação, seleção e aprovação. O chamamento público ele deve ser cercado de uma ampla publicidade. Ele pode ser aberto de ofício pela autoridade máxima ou pelo órgão colegiado máximo, ou qualquer entidade que seja competente para proceder à licitação, ou para elaborar o projeto. O edital de chamamento ele deve conter os requisitos mencionados no artigo 4º, como objeto, prazo, valor, contraprestação do poder público, no caso de parceria público-privada. A autorização, por outro lado, ela precisa da apresentação de projetos, levantamento, investigação e estudos. Constitui a segunda fase do procedimento. Nos termos do artigo 6 do decreto, o inciso 1 diz que será conferida sem exclusividade ou um número limitado de interessados, ela não gerará um direito de preferência no processo licitatório de empreendimento, ela não obrigará o poder público a realizar a licitação e não implicará por si só o direito de ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração. Ela também será impessoal e intransferível. O fato da administração dar autorização não cria qualquer direito ao interessado, nem mesmo de ser ressarcido. Ele realiza o projeto às suas próprias custas e pode ser ressarcido se utilizada a licitação que vier a ser realizada, né? E desde que o ressarcimento ele seja previsto no instrumento convocatório, que é o chamamento. O decreto ainda, ele prevê no artigo 7 a cassação da autorização, em caso de descumprimento, né, dos termos. A sua revogação em caso de perda de interesse do poder público e da anulação, em caso de vício em um dos procedimentos ou outros motivos que possam estar previstos na lei. Bem como a possibilidade de ser tornada sem efeito, em caso de qualquer outra lei que surja e que impeça o recebimento dos projetos, levantamentos ou investigação. Em nenhuma dessas hipóteses, o autorizado terá direito ao ressarcimento. Isso estabelece o artigo 7, parágrafo 3º. E não há qualquer ilicitude nessa norma, tendo em vista que a pessoa interessada em participar desse procedimento, ela já sabe de antemão que não vai ter uma hipótese de ressarcimento.
a não ser que também se configure a hipótese prevista no artigo 21 da Lei 8.987, de 95. Nesse caso, ele poderá ser ressarcido, que eu vou falar mais adiante. A avaliação, por outro lado, seleção e aprovação, elas correspondem à terceira fase do procedimento e são realizadas por uma comissão designada pelo órgão ou pela entidade que solicitou. Essa pode solicitar a reapresentação de projetos, levantamentos, investigações, estudos, caso necessite de um detalhamento. Os critérios para a avaliação e a seleção, eles devem constar também no edital de chamamento público e deve observar os requisitos previstos no artigo 10. Os trabalhos selecionados, eles não vinculam a administração. Eles podem ser rejeitados total ou parcialmente, pode ocorrer que nenhum projeto ou levantamento seja selecionado. Aqueles que forem selecionados, eles terão seu valor apurado pela autoridade competente. O valor, ele poderá ser rejeitado pelo interessado, e essa é a hipótese que não serão utilizadas as informações contidas no documento selecionado. O artigo 16, ele determina que os valores relativos aos projetos, levantamento, eles serão ressarcidos à pessoa física ou direito privado exclusivamente pelo vencedor da licitação, desde que os projetos eles tenham sido efetivamente utilizados no certame. A norma está em conformidade com o artigo 21 da Lei nº 987, de 95. O artigo 17 também determina que, para o edital de procedimento licitatório para a contratação no empreendimento de que trata o artigo 1º, ele conterá obrigatoriamente uma cláusula que condicione a assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ao ressarcimento dos valores relativos à elaboração dos projetos. O artigo 18, ele também diz que os autores ou responsáveis economicamente pelos projetos, eles poderão participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obras, exceto se tiver alguma disposição em contrário no edital de abertura. Nenhuma retribuição, como eu já disse, ela é devida pelo poder público, a não ser a hipótese prevista no artigo 4º, inciso 2, a linha G, referente aos dados que devem ser constados no edital. Dentre eles, a contraprestação pública será admitida no caso de parceria público-privada, sempre que possível estimar, ainda que sob a forma de percentual. Bom, e por fim, eu falarei sobre as normas aplicáveis apenas à União. A Lei nº 11.079, de 2004, ela distinguiu, dentre as suas normas, as que têm natureza de normas gerais, aplicáveis à União, Estados, Distrito Federal e município, e as que são aplicáveis apenas à União. Com relação a essa última, os demais entes da Federação terão competência própria para legislar. São do âmbito federal os artigos de lei que tratam da instituição do Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas, que tem por finalidade, nos artigos 16, com redação dada pela Lei nº 12.409, de 2011, prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias pelos parceiros públicos federais em virtude das parcerias que trata essa lei. O artigo 17, ele estabelece que o FGP será criado, administrado, gerido e representado judicialmente e extrajudicialmente por uma instituição financeira controlada direta ou indiretamente pela União, com observância das normas a que se refere o inciso 22 do artigo 4º da Lei nº 4.595, de 1964. O artigo 18 da referida lei, com a redação dada pela Lei nº 12.409, de 2011, determina que o Estatuto e o Regulamento do FGP devem deliberar sobre as políticas de concessão e de garantias, inclusive no que se refere à relação entre ativos e passivos no fundo. A mesma Lei nº 12.409, de 2011, ela incluiu o parágrafo 8 no artigo 18 para permitir que o FGP utilize parcela da cota da União para prestar garantia aos seus fundos especiais, às autarquias, às suas fundações públicas e às empresas estatais dependentes. Esse fundo é uma receita específica
que a lei afasta do caixa único e vincula a um fim determinado. Sem receita vinculada, o fundo não tem existência legal. Não há possibilidade de ser o fundo criado por instituição financeira, ainda que este integre a administração indireta. As garantias a serem prestadas pelo FGP estão disciplinadas pelo artigo 18 da Lei 11.079, de 2004, que foi alterado e acrescido de alguns parágrafos pela Lei 12.766, de 2012. Outra norma aplicável apenas à União é a que diz respeito ao órgão gestor das parcerias público-privadas, a ser instituído por decreto com as seguintes competências: definir os serviços prioritários para execução no regime de parceria público-privada, disciplinar os procedimentos para a celebração desses contratos, autorizar a abertura da licitação e aprovar seu edital e apreciar os relatórios de execução dos contratos. Ainda de aplicação restrita à União são as normas relativas ao controle, estabelecida mais para definir as competências do que para alterar as formas de controle já previstas no direito positivo. O artigo 14, parágrafo 4º, prevê o controle pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas, ao exigir que lhe sejam remetidos com periodicidade anual os relatórios de desempenho dos contratos de parceria público-privada. Isso tudo não afasta a aplicação dos dispositivos da Constituição referentes ao controle político, financeiro, administrativo e judicial, nem dos contidos nas leis número 8.987 e 9.074, sobre o controle pelo poder concedente e controle popular, exercido como direito pelo usuário do serviço, conforme previsto no artigo 7º da Lei número 8.987, como também não afasta o controle exercido pelo Ministério Público. Bom, gente, foi isso que a gente separou para expor a vocês e nós estamos à disposição para responder às eventuais perguntas.